Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio, o Papo de Fungos. Esqueceu, não? Mas pode ir, já tá Não, vamos voltar. Ela tá falando aqui o negócio. Não, tá bom, vai. Vai de novo. Pode ir, Não, no início. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Papo de Fungos. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, eu sou biólogo licenciado pela Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB, sou mestre em Sistemática e Evolução pelo Programa de Pós-Graduação em Sistemática e Evolução da UFRN, e atualmente eu faço curso de doutorado, trabalho com fungos, né, como vocês podem ver, e trabalho com fungos gasteroides, mais especificamente com o gênero Giasto. Estou aqui com a minha amiga apresentadora também, Heloísa, né? Que também trabalha com fungos. Fala um pouquinho sobre sua história. Fala galera, meu nome é Heloísa Farias, eu sou bióloga, licenciada aqui pela UFRN, fiz um mestrado na pós de Sistemática e Evolução aqui também na universidade e atualmente, assim como o Caio, sou aluna de doutorado do mesmo programa. Atualmente eu trabalho com fungos aquáticos, muita gente não sabe nem que eles existem, né? São um pouquinho aí negligenciados, mas no decorrer também dos episódios a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. É isso. E para começar, como surgiu esse podcast, Papo de Fungos? É engraçado pensar porque a gente estava em uma conversa, né, Lu? A gente estava ali atrás conversando sobre artigos, e aí surgiu a ideia de como é que a gente pode divulgar esses trabalhos, os fungos, né? De uma forma mais lúdica, didática. Então, por que não criar um podcast? Exatamente. E aí a ideia desse podcast é uma forma descontraída. Como vocês podem ver, né? O pessoal que está em casa. Uma conversa de forma leve, falar um pouco da ciência, levar o conhecimento científico para além dos muros da universidade. Além do que está naquele paper, no artigo que a gente sempre lê, nos livros, de forma simplificada. E é isso que traz a proposta aqui do nosso podcast. E o podcast também, pessoal, ele é uma das ações extensionistas do grande projeto aprovado recentemente, que é o INCT Fungos do Brasil. O pessoal que está em casa, né, o INCT é o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, e nós tivemos uma notícia recente de que ele foi aprovado, né, pelo professor Dr. Bruno Tomil Goto, aqui também da UFRN, e nada melhor do que começar esse podcast com ele o próprio, Bruno Tomil Goto. Agradeço o convite, meninos. Vamos ver o que eu posso ajudar vocês com isso. Então, pessoal, ele que é formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é doutor em Biologia de Fungos pela mesma universidade. E hoje ele desenvolve suas pesquisas aqui no LPM, que é o Laboratório de Biologia de Micorrízias da UFRN. Então, atualmente ele é professor associado aqui da UFRN e tem os seus trabalhos relacionados à taxonomia de fungos micorrízicos arbusculares. Então, professor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Então, vamos ter uma conversa sobre a sua jornada acadêmica e sobre esse grande projeto, né, que é o INCT. Então, inicialmente, a gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica mesmo, inicial. O senhor sempre quis ser biólogo? E como começou esse interesse pelos fungos? Essa pergunta é uma excelente pergunta. A gente sempre busca, né, algum marco, assim, divisor de águas na vida da gente. Se eu tô num momento agora que tu tem que preparar meu memorial para titular, eu tô, na verdade, refletindo um pouquinho, buscando esses marcos, né? Essa pergunta me fez voltar um pouquinho antes disso. É uma história até engraçada que meus pais assim, me contaram, né? Eu, de fato, não lembro precisamente disso. Que minha mãe me perguntou, né, o que é que você gostaria de ser quando eu crescer. E a resposta ali foi meio imediata, meio frustrante para meu pai, provavelmente, que eu queria ser garçom. Garçom, nossa. Né? O sonho de criança era ser garçom. De alguma forma, servir era uma coisa que eu achava, de fato, interessante. Mas a trajetória mais voltada para a biologia se deu na licenciatura, né? Foi no ensino médio, especificamente, que a biologia sempre foi a temática mais agradável, mais palatável na minha vida. Sempre gostei mais da biologia, das matérias principais. E aí, sim, tinha alguns professores marcantes. E eu achei que ser professor seria algo interessante, né? Não deixa de servir também, né? Exatamente. Então a ideia, assim, a premissa parece que
era essa, né? Alguma forma de servir. Então, assim, fui fazer a licenciatura por conta dessa vontade de ser professor, que, confesso a vocês, no meu primeiro momento como professor foi uma experiência bem difícil. Assim, até pensei em desistir da docência, porque fui para ensino fundamental, ensino médio, e me deparei no universo privado uma situação pouco valor agregado, né, ao trabalho. E a minha trajetória com fungo se deu por mera coincidência. A microbiologia sempre foi a temática que eu achei mais curiosa, né? A parte microbiana de forma geral, nunca tinha me direcionado especificamente para fungo, até uma ação especificamente da universidade, que era que a Universidade Federal de Pernambuco fazia na época, e eu era do centro acadêmico, ele promovia, que era a Universidade para Todos, né? Então, eles tinham uma ação, e nessa ação a gente tinha que levar os alunos do ensino fundamental e médio para apresentar os laboratórios. Eu fui só essa pessoa que carregava os meninos, né? E fui ao laboratório da professora Leonor para levar os alunos, e nesse momento eu descobri que tinha uma vaga lá. Olha que interessante. E isso foi em agosto de 2000, e foi quando eu entrei no laboratório da Leonor Costa Maia, que foi minha orientadora durante a vida acadêmica toda. E assim, eu descobri fungos por acaso, assim. Mas, assim, o envolvimento com a ciência dos fungos foi por acaso. Eu entrei no laboratório e nunca mais saí de lá. Assim, fiz a graduação, mestrado e doutorado, né? Assim, toda a carreira dentro do laboratório da professora Leonor. E antes disso, você já tinha participado de algum outro laboratório? Ou foi o primeiro mesmo? Foi o primeiro laboratório. Que legal. Né? A seleção também tem uma história interessante na seleção porque o critério na época era que precisava especificamente de um homem como aluno novo, né? Eu só descobri que era porque ele carregava muito solo, né? Tinha muita coisa para fazer, tinha muita menina no laboratório já. E naquela época foi para... Tava precisando de alguém que entendeu. Muito bom. Interessante essa história, né? Porque a importância das ações extensionistas, né? Não sei se aconteceu com você, Lu, mas comigo também, inicialmente eu não queria fazer biologia. Né? E muito menos fungo. Mas todo micólogo aí, os fungos, eles aparecem de alguma forma na nossa vida. Isso. Eu, por exemplo, entrei em várias áreas durante a graduação. Fui para genética, fui para entomologia, fui para botânica. Até então, conheci o mundo dos fungos. Como é que foi a sua, Lu? No meu caso, realmente eu não participei assim, também de nenhum outro laboratório, né? No início da graduação, uma amiga mesmo que me chamou para o laboratório, inclusive do professor, e aí foi no período justamente de 2016, ali quando eu entrei na graduação. Então, desde então, eu não participei de nenhum outro e eu acabei me apaixonando mesmo, assim, pelo mundo dos fungos. Mas também não pensava em ser bióloga, em trabalhar na micologia. De fato, eu não pensava. Seguir no mestrado, uma coincidência. Eu também nem pensava em fazer pós-graduação, então as coisas foram acontecendo. E aí, a minha trajetória na biologia também se deve muito aos meus professores da escola e do cursinho que eu fiz, assim, eles encantam mesmo, né? É a arte de lecionar. Então, acaba encantando a gente mesmo. Então, muito professor, durante a sua jornada, né? Porque a gente sabe que trabalhar com fungos é um pouco difícil, eles são negligenciados, e fazer ciência aqui no Brasil também é um pouco complicado. Então, a gente queria saber, durante a sua jornada, quais foram foram ou são, né? Os principais desafios de estudar fungos e também nessa questão de lecionar. Que eu sei que é difícil também ser professor. Então, a gente queria saber um pouquinho sobre esses desafios. A gente tem algumas considerações a fazer nesse. A pergunta foi uma pergunta objetiva, mas ela tem muitas considerações até chegar na pergunta, né? Desafios a gente tem de fato vários, né? Acho que o principal, a questão educacional do porquê os fungos estão um pouco imersos na nossa sociedade, né? Porque a gente é uma sociedade em geral micofóbica, né? Assim, ao longo da nossa formação como indivíduos, a gente tem contato com o fungo muito de forma negativa. O fungo que está aqui estragando meu pão, assim, né? Ou que estragou minhas frutas, micose. Então, tudo isso faz com que a gente, no nosso imaginário inicial, a gente veja o fungo de forma negativa. Então, a gente já cria uma certa aversão nesse universo. O que vocês comentaram sobre as experiências de vocês me faz pensar que a gente se apaixona pela coisa que a gente passa a saber,
né? Quando a gente sabe das coisas, a gente se aprofunda nas coisas, a gente tende a gostar daquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu. Eu acho que a paixão, muitas vezes, nasce disso, não por uma evento que eu encontrei, eu passei a estudar, e a partir do momento que aquilo a gente começa a saber, começa a ficar curioso, aquilo encanta mais, né? Eu vou saber, eu acho que encanta. Então a gente precisa, o primeiro desafio, eu acho que na micologia hoje, é dizer que os fungos são bons de forma geral. A gente precisa cultivar, a gente precisa criar essa cultura na sociedade. Esse tipo de ação que vocês estão fazendo é uma oportunidade para a gente transformar um pouquinho essa sociedade de micofóbica para uma sociedade mais amiga dos fungos, né? Então, o desafio, eu acho que a comunicação é um desafio que a gente precisa trazer. E mostrar para as pessoas que, além das coisas boas dos fungos, do dia a dia, da alimentação, dos produtos que eles podem trazer para a gente, como coisas biotecnologicamente... medicamentos, né, por exemplo. Medicamentos, tratamentos, coisas do tipo, né? Tratamento de efluentes, como despejo de acidentes ecológicos, com petróleo, coisa do tipo. A gente sabe que tem fungo que pode atuar nesse processo. A gente precisa disseminar esse tipo de informação. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa atacar, né? Esse tipo de ação. Interessante, porque o senhor estava falando e eu lembrei que a gente fez o estágio da docência durante o doutorado e uma das maiores dificuldades era justamente tirar essas concepções, né? Tentar ajudar em relação a essas concepções que os alunos trazem. A gente passou um questionário antes da disciplina de fungos, perguntando o que é que eles achavam sobre os fungos e eram só respostas negativas. Foram assustadoras. Que, fungo faz mal, fungo dá chulé, fungo mata... E é interessante que após a disciplina, quando a gente de fato sabe e passa o conteúdo, a resposta é diferente. Porque os comentários são outros. Nossa, eu não sabia que fungos eram benéficos. Não sabia que eles faziam o processo de decomposição da matéria orgânica, que eles podiam ser utilizados na indústria, nos alimentos. E aí a trajetória dessa concepção muda completamente, né? Então, a cegueira, o pessoal chama vulgarmente cegueira micológica. Cegueira micológica, exato. Agora, falando um pouquinho sobre o projeto que a gente citou inicialmente, né? Que o Caio falou do INCT. Eu queria que o senhor explicasse, até para quem está ali ouvindo a gente que não sabe nem o que é. De maneira prática, né? Para o pessoal que está... O que seria o INCT e qual o principal objetivo desse projeto de fungos dentro do INCT? Parece um projeto ambicioso, né? É grande. É um projeto de grande porte. Eu acho que a gente tem que começar exatamente por isso, né? Entender o que é o INCT, né? O INCT é uma ação do CNPq, que são os Institutos de Ciência e Tecnologia, são, em geral, projetos em rede. Né? São projetos, de fato, de grande porte, que tentam explicar ou fazer significativos avanços em áreas de conhecimento que, em tese, precisam de incentivo. Né? Então, são projetos que têm um dos maiores aportes de recurso por projeto da agência de fomento, da principal agência de fomento brasileira, que é o CNPq. Então a gente precisa entender que nessa versão essa última edição do INCT, a gente teve apenas 120 projetos aprovados no Brasil todo. E eles são de várias áreas relativamente diferentes. Várias áreas diferentes, não é só fungo, não. Bem, o fungo foi o único projeto, né, de fungo aprovado, foi esse INCT. Então, assim, óbvio que nós temos outros INCTs que lidam com fungo. Né? A gente tem o INCT lá das leveduras, que é do professor Rosa, lá da UFMG, que lida com um aspecto da micologia. Né? Mas a ideia do INCT é fungos do Brasil, é literalmente ampliar o escopo, né? Além das leveduras, os outros grupos que, em tese, ficaram ainda negligenciados. Né? Então, entender que a proporção do projeto é essa, uma proporção de rede. A gente tem esse projeto, gente, para vocês terem uma ideia de números, a gente tem 114 pesquisadores envolvidos no projeto. 114 que estavam no projeto que foi enviado ao CNPq. Tanto nacionais quanto internacionais. Tanto nacionais quanto internacionais. Só que a gente teve massivamente pesquisadores brasileiros. Isso mostra que a micologia brasileira, ela não é mais, até fazendo uma observação sobre o que vocês falaram, né, que é negligenciado, ainda está assim, incipiente. A micologia brasileira já não é mais uma ciência negligenciada. Sim. Pelo contrário, a gente precisa mudar essa perspectiva e mostrar que somos uma ciência, na verdade, bem estruturada no Brasil.
né? A gente agora está até preparando um artigo sobre a micologia nacional e a gente tem representatividade em todas as regiões, em muitas instituições, em muitos pesquisadores, inclusive bolsistas de produtividade do CNPq voltados à micologia. Então, é uma ciência bem estruturada. Ela é pouco documentada, ela é pouco explorada e pouco discutida. Precisa sair mais dos artigos para a população. A gente agora precisa fazer com que a micologia seja vista. Eu acho que o INCT vai trazer um pouco mais de visibilidade para essa ciência que já é muito bem estruturada no Brasil. Né? Então, só para vocês perguntaram sobre os objetivos, né? Qual é o principal objetivo? Pra vocês terem uma ideia, a gente tem 28 objetivos nessa proposta. É muita coisa. Dentre objetivos científicos, divulgação científica, e essa ação de vocês vai ser suportada, vai ter suporte do INCT, porque faz parte dos objetivos do INCT, Fundos do Brasil, a gente produzir ciência e divulgar essa ciência. Então a gente vai fazer o trabalho pesquisa de base, não só pesquisa de base, porque o INCT visa também buscar informações ou dados de organismos de importância econômica. Então a gente vai buscar também isso no INCT. Bastante coisa. Projeto bem ambicioso. Sim. E eu fico pensando como gerenciar um projeto de larga escala, né? Ainda mais eu, que pra quem não sabe, ele também é ciclista, já foi triatleta, então assim... Foi no passado. É algo difícil, né? Você liderar um projeto de tamanha escala, né? Com muitas pessoas. Sim, cara, eu acho que assim, dentre os vários desafios que é um projeto de grande porte como esse, a gestão do recurso humano é o maior dos desafios. Porque o que a gente precisa promover para ter as nossas metas que a gente criou atingidas é o envolvimento do recurso humano. Né? Mais importante do que todo o processo burocrático, que é enorme, que o Instituto funciona de fato como instituto, né? Ou seja, é como se fosse um órgão físico, com diretoria, comitê gestor, e as pessoas que vão estar lá na ponta da lança, lá, obtendo os fungos, caracterizando os fungos, buscando bioprodutos dos fungos. Então, a gente precisa ter uma cadeia, na verdade, organizacional eficiente num projeto dessas proporções. Mas isso tudo só se a gente tiver engajamento. E acho que a missão nossa aqui é tentar engajar as pessoas. E quando eu falei sobre essas 114 pesquisadores, o que eu queria dizer, na verdade, é que o projeto não vai ser feito só por 114 pessoas. Né? Tem muito mais pessoas envolvidas. A gente envolvidas. tem que, na verdade, fazer com que mais gente se engaje. Porque são os estudantes, são as pessoas que vão fazer mestrado, que vão fazer doutorado, que vão fazer iniciação científica, que vão produzir parte desses dados que vão ser gerados no INCT. Né? Que um dos alicerces do INCT é a formação de recurso humano em uma área que o CNPq identificou como uma área promissora. Então a gente precisa, além de produzir bons dados, dados relevantes, dados que vão ser utilizados em publicações, que também é foco do INCT, né? Produzir dados de vanguarda, promover a formação de recurso humano qualificado, que apesar do Brasil ter uma micologia, no meu entendimento, bem estruturada, não significa que ela não precisa ampliar seus horizontes. Né? A gente tem bolsas de fungos ainda totalmente negligenciados no Brasil, que a gente precisa formar recurso humano nessa. Os fungos basais, né? A gente vê isso nas aulas, realmente. Quais seriam as perspectivas futuras para estudos com fungos durante e pós o INCT? O que é que você acha? O que é que você acha? Bem, sim, eu vou resgatar um pouco da experiência da minha orientadora, do que ela me falou sobre o INCT que ela coordenou, né? E foi fora virtual, no Costa Maia. A primeira proposta dela, que ela submeteu ao CNPq, foi há 15 anos atrás. Então, ela teve 3 rodadas de INCT. Desculpa até interromper, mas esse foi o primeiro projeto com fungos aprovado pelo INCT? Ou... Que tinha fungos envolvidos, sim. Certo. Que sim, o herbário virtual, a ideia era transformar aqueles dados que estavam reclusos, vamos dizer assim, dentro das coleções, transformar esse dado numa coleção virtual para que tivesse um acesso muito mais amplo dos dados. Então, a Leonor focou tanto nas plantas quanto nos fungos. Né? Então, ela coordenou o INCT por 15 anos. Então, o que eu
fique imaginando o que pode acontecer. Pode ser que esse NCT, caso ele realmente seja promissor, a gente faça, a gente tente outras rodadas para manter ou para ampliar os dados desse NCT por mais tempo. Mas é inevitável que a gente pense que em algum momento tenha fim o projeto, e a gente fica pensando no que pode ficar de legado, né? Para isso, o que seria construído e o que iria ficar para a sociedade, de forma geral. Então, tem um ponto específico desse projeto que é a parte que, não que as outras tenham menos valor, mas eu acho que é um momento histórico que a gente precisa pensar nesse tipo de coisa. Que é o seguinte: os estudos genômicos, eles são hoje os estudos de vanguarda, né? A gente entender a evolução dos organismos com base em genoma tem sido uma coisa largamente utilizada nessa última década, né? Sim. E a gente tem, de forma geral, poucos fungos brasileiros sequenciados, tem um genoma sequenciado, né? Então, o nosso projeto visa a gente ampliar esse acesso, esse dado genômico, seguindo todas as premissas e regras do uso do patrimônio, informação do patrimônio biológico, e dar acesso a essa informação tanto para publicações de alto impacto, né, quanto acesso a patrimônio genético do fungo que pode ter implicações práticas, né, como produção de antibiótico, bioprodutos e tudo mais, que a gente consegue fazer uma leitura a partir da bioinformática hoje e buscar isso a partir do genoma dos organismos, né? Então, o que a gente pretende fazer, a gente pretende criar, agora que a NCT, é o repositório, um grande repositório de dado genético de fungo no Brasil. Uma grande plataforma. Uma grande plataforma de registro e do repositório real. Quando a gente vai publicar, vocês sabem disso, uma espécie nova ou qualquer organismo novo que vocês depositam no GenBank. No GenBank, esse NBI, né? Exatamente. A gente quer criar esse banco de dados. Só que brasileiro. Um repositório brasileiro de fungo, especificamente de fungo, para que a gente deposite, a gente tenha o dado registrado e cada produto, cada genoma, cada dado tem um DOI relacionado que pode ser referenciado, né? Não só a sequência, o número de registro, mas também um DOI relacionado a isso. O que a gente espera? Que se torne o repositório principal de fungos do Brasil, e se a gente conseguir ampliar isso, talvez até para a América do Sul. Muito interessante, viu? Essa iniciativa acho que vem muito para ajudar também nós que já estudamos, né, micologia, e os futuros pesquisadores também. A gente sabe que hoje essa ciência de dados está na vanguarda, né? Assim, a gente vê muita meta-análise, a gente vê muita inteligência artificial que a gente vai desenvolver no nosso projeto também na nossa plataforma virtual. Vão ter ferramentas de inteligência artificial para fazer pré-análise dos genomas e entregar parte dos dados aos colaboradores da proposta. Então, não vai ser só um local onde você vai guardar seus dados. Vai ser um local onde você vai analisar, processar e auxiliar na publicação dos teus resultados. Uma plataforma completa, né? A ideia é que a gente faça uma plataforma dinâmica, usando as ferramentas atuais, mais atuais, né, para promover a ciência brasileira. A última ressalva que eu faço é assim: a ciência de dados hoje permite que a gente extraia diferentes perguntas, né? Às vezes você tem lá um conjunto de dados, de metadados, que ninguém explorou. Então, hoje as grandes big techs buscam e brigam por esse conjunto de dados, né, para entender comportamento. Então, a gente foi criar nessa plataforma um acesso a informação de alta qualidade, né, que vai ser filtrada, chancelada e organizada para que a gente possa, no futuro, ter acesso a esse big data sobre fungo, né, brasileiro. Muito bom. E a diversidade nos neotrópicos, elas são riquíssimas, né? Eu estou fazendo um levantamento agora, como exemplo, o pessoal que está em casa, de um gênero que eu trabalho, que quando eu fiz o levantamento de dados genéticos de sequência, surpreendentemente o Brasil foi o país onde mais teve para as Américas de maneira geral. E a gente acha, poxa, Américas talvez não tenha muitos dados, e a gente tem muito dado, né? E muito dado já sequenciado e muito ainda que precisa ser. Então, muito importante essa plataforma. Para alguns grupos isso é verdade, né? Para outros nem tanto. Representantes que são
massivamente mais tratados, como a gente vê no nosso levantamento, a ascomicota, a base da micota, são os principais grupos estudados, né? Então vai ter grupos que vão estar muito mais representados do que outros. E a gente precisa aproveitar esse conjunto de dados que já está na literatura, centralizar isso num banco de dados para que a gente possa promover acesso à informação tanto para os membros do projeto quanto para a sociedade em geral, né? Essa plataforma ela vai ser, de certa forma, aberta em alguns dados para que seja consultado. Isso e muito mais que vem por vir. Muito obrigada, professor, por esclarecer essas dúvidas, né? Acredito que sanou bastante algumas dúvidas que algumas pessoas poderiam ter em relação a esse grande projeto. Interessante também saber sobre a sua trajetória, que quando criança queria ser garçom, e aí veio até a biologia, não deixando de servir, Não deixando né? de servir e formar, né? Isso, formar pessoas. E aí, assim, antes de finalizar as nossas perguntas, nossa entrevista, qual é uma dica assim, que o senhor daria para uma pessoa que está iniciando no meio acadêmico e talvez que esteja iniciando na micologia também? Bem, eu sei que as trajetórias são diferentes, o conhecimento que a gente chega é heterogêneo, então as trajetórias podem ser bem diversificadas, né? Acho que um recado que é importante a gente dar para todo mundo que quer fazer ciência, que tem espaço para todo mundo. Assim, existe uma busca incessante hoje, a gente tem que publicar, tem que fazer e não pode ficar sem ser visto. A ciência não é sobre isso. A ciência é sobre fazer boas perguntas e responder elas da melhor forma possível, né? Um critério. Eu acho que por mais que a gente tenha as instituições de ensino superior no Brasil não tem muito espaço para muita gente, porque a gente precisa abrir vagas, a gente precisa ampliar. E existe esse desespero por parte do recém-formado, recém-doutor. Mantenha a sua persistência, sim, porque quando a gente gasta energia, a gente, em geral, tem um retorno dessa energia. Sim, sim. Nunca se perde conhecimento, é a única coisa que ninguém rouba, mas você leva para si. Fica a reflexão. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por ter compartilhado conosco seus conhecimentos. E para quem tem interesse de conhecer mais o professor, vamos deixar aqui, né, o @ dele, o contato, as redes sociais. Vamos deixar também um QR Code para quem quiser saber mais sobre um pouquinho do projeto que vem por vir por aí. E falando também na nossa agenda micológica. O professor vai estar aí nas próximas apresentações, vai ter o Café com Darwin, que é um evento aqui da UFRN. Embora não seja específico de fungo, mas trata sobre ciência de maneira geral e também vai ter apresentações sobre fungos dentro desse evento. Inclusive, no Café com Darwin, o professor vai dar uma palestra intitulada de como surgiu o INCT Fungos. É bem interessante de ver. Muito bom. E também vai ter o EPEI, né? Isso, o EPEI vai ocorrer dia 17, 18 e 19 de novembro, né? Que é o encontro pernambucano de micologia. E o Café com Darwin, que a gente esqueceu de falar a data, dia 13, 14 e 15 a gente vai deixar aqui na telinha. Isso. E eu vou estar no EPEI. Eu vou estar no Café com Darwin. Então, vamos lá, o professor. Uma palestra lá no EPEI também. A palestra de encerramento, na verdade. Palestra de encerramento, pessoal. Qual vamos seria lá. O teu? Tá, entendi. INCT. Também. Então, há muita coisa aí. Quem quiser, tiver interesse, a gente vai atualizando aí da nossa agenda micológica. Então é isso. Espero que tenham gostado desse episódio piloto de apresentação sobre a criação do podcast, né? Como que surgiu essa ideia. E nos vemos no próximo episódio. É isso. Tchau, galera. Até mais. Imagem.